Bom, meus amigos, vamos então aos comentários da abertura russa, né? Nitidamente houve um problema. Ontem eu fiz esses comentários e na hora de postar eu fiz alguma atrapalhada aí que deu errado, né? Então, como eu estava de saída, eu precisei atrasar, né? Então já não vai ficar a mesma coisa, mas deu para comentar o principal daquela abertura russa, né? Então, eu vou tentar passar quando você está no calor da partida ainda é diferente, né? Então vamos ver a russa, né? Então a russa foi isso. E eu esperava esse lance aqui, olha, para jogar lá que é em ritmo de samba, que é uma abertura que não tem na regra russa. E obviamente você, a não ser o meu material, que eu lancei o DVD A Abertura Russa em Ritmo de Samba, esse lance é uma criação minha, porque na regra russa está perdido, né? Então eu acredito que essa linha da russa é uma variante própria. Até o pessoal falou, mas por que você não pôs abertura russa variante Mestre Conrado, né? Eu falei, não, é que eu acho melhor homenagear o país, né? Por isso que chama em ritmo de samba, porque só dá na regra brasileira, tá certo? Então, ele não veio nessa linha, porque na regra russa, quando você joga aqui, eles jogam B2, C3, que dá outras linhas totalmente diferentes, né? Então, voltando à nossa russa, ele atacou. Quando ele atacou, eu troquei. Por que eu troquei? Né? Se ele ataca aqui agora, olha, eu fecho. Ele vai ter que ocupar essa casa uma hora, olha, a F6. Ele ocupando, né, eu faço isso daqui, ó. Né? Eu faço isso daqui e pronto, e vamos para a briga, né? Aí acaba a abertura, começa meio jogo. Aí então eu troquei, ele pegou e veio. Quando ele veio aqui em F6, eu joguei o D2, né? O D2 C3. Veja, se ele me ataca, por exemplo, K, né? É só deixar comer também. Toma as duas, tomou e estamos na abertura normal, né? Aí agora é briga de jogo. Por isso que eu gosto desse lance. Eu joguei ele contra o Ciro. E se ele joga atacando aqui, eu faço isso, ó. Ele toma e eu ataco lá, ó. Ele vem, eu tomo e ele fecha. Veja que agora você não tem a peça lá de B8, né? Isso é muito importante. E de outro lado, né? Se ele joga, eu jogo lá, olha, ameaçando dois golpes e bloqueando H8. Se ele joga H8 agora, tanto eu posso dar, veja bem, as duas. Veja como o Siruca é perfeito, pessoal. Se dá de um lado, tem que dar de outros lados. Ela daria aqui, ó. E ela daria aqui também, ó. Né? Então o Siruco fala, se deu de um lado, vai dar provavelmente de outro. Então esse lance, por exemplo, você dá para buscar esse erro dele? Não. É para impedir que ele desenvolva H8. Né? Então, por exemplo, a pessoa vê que não pode desenvolver H8 por causa de G5, joga aqui, olha, em H4. Acabou o perigo? Não acabou, você joga lá, olha. Se ele jogar aqui, de novo vai levar dama, olha, veja. Você começa a ensarnear aquela peça H8, olha. Não deixando ele desenvolver, né? Você não deixa a pessoa desenvolver. Então veja, qual que é a diferença, né? Por exemplo, desse lance B2 A3 do C3 D4. Eu falei, se não me engano, na partida, esse é o maior presente que eu tenho hoje do jogo de damas.
Se vocês entenderem a diferença de jogar B2A3 pro lance C3D4, eu já me dou por satisfeito. Veja, se eu jogo C3D4, ele trava aqui e veja que há um congestionamento e uma diminuição de opções, né? E vai para aquelas linhas que nós já conhecemos, as linhas teóricas, aonde muitos leigos, né, falam do tal decoreba, né? Porque há uma limitação aqui com o C3D4. Ao passo que se você jogar o B2A3, igual ele foi jogado, opa, acho que tem que... Ah, sim, aquele trocou, por isso que não está dando certo. O B2A3, e ele atacar aqui, agora sim você joga o C3D4, ó, tomou, tomou. Qual que é a diferença? Agora não há aquele congestionamento, muito pelo contrário. Agora há uma seta proibindo o avanço das peças. Veja a liberdade que tem. Porém, se tem uma peça aqui em B2 e uma em B6, trava tudo. Parece o congestionamento da Marginal Tietê, né? Então vejam, esse lance ele lhe dá opções. Nós já vimos, né? Por exemplo, se ele ataca para cá, você desenvolve a 1 e toma para lá. Olha, acabou a abertura. É onde você vai forçar o ganho. Se você não precisa do ganho, o empate lhe basta, aí você segue as vias tradicionais e deixa a preta mudar, né? Então é de extrema importância que vocês entendam essa diferença aqui, gente. Essa diferença ela é fantástica, né? A partir do momento que entende, né? Ela coíbe lá H8, né? Então, por exemplo, vamos supor, jogou, né? Você joga, ele ataca, olha, você pode fazer isso, inclusive, ó. Né? Então, tem todo um aparato, né? Existe todo um aparato. Não estou falando que está ganho, tá? Estou falando que você sai daquele jogo trivial. Às vezes nem superior não tá, mas você sai e parte para briga corpo a corpo, saindo da teoria. Então vamos voltar à partida, né? Então aqui ele optou pela troca. Eu troquei e é uma posição que eu me sinto confortável. Ele veio, eu vim, veio, joguei caso ele ataque, né? Ele veio, eu joguei F2. Aqui ele me preparou um golpe, né? Se eu jogo F2, E3, eu perco por causa desse, ó. Aí ele abre, eu tomo, ele toma duas em D2, eu tomo, ele toma e fim triste de amor. E aí eu mostrei para vocês. Aqui eu falei que eu estava vendo 4x4, né? E eu ganhando na oposição. Como que é essas 4x4? Eu jogo, ele vem e eu vou lá, ó, ameaçando fazer isso, ó. Né? Ameaçando fazer o cotovelo. Né? Aí ele dá o golpe, ó. Deu o golpe e perdeu 4x4. Por que perde 4x4? Eu troquei e ameacei passar para dama. Ele tem que segurar e eu jogo. Como que eu vi isso com aquela rapidez? Usando as casas brancas. Então, se Deus quiser, antes de ir embora, né? Eu quero passar isso para vocês de uma maneira consistente, como se usar as casas brancas, né? E como aplicar o ciruco na íntegra, perfeito? Se Deus quiser, eu vou conseguir passar. E aqui eu falei, cheguei a comentar com vocês também, que com 30 segundos
não dava para mim mostrar os outros golpes, né? Qual que seria os outros golpes? Por exemplo, esse daqui, olha, né? Por exemplo, ele vem lá, olha, né? Eu jogo, ó. Ele ataca, eu vou lá, ó. Ele toma as duas, eu dou e dou, ó. Tinha mais golpes aqui que dava para ver, porque são golpes temáticos, né? Então, por exemplo, você joga. Deixa eu ver aqui, tá errado até a posição. Ah, sim. Se ele joga lá, olha. Eu jogo, ele joga aqui, por exemplo, né? E eu jogo cá. Veja que interessante aqui. Tudo isso você tem que estar vendo antes, né? Veja, aqui eu vi a dama nitidamente cercando as duas peças dele. Se ele ataca, ó, eu vou, né? Ele vem, eu venho aqui, olha. Quando ele joga, eu jogo cá, ó. Se ele fizer isso, veja, não está perdido. Não pode fazer a dama, não pode sacrificar que eu tomo as duas. Se fizer a dama aqui, eu só jogo cá e está perdido, ó. Ele vai ter que sacrificar a outra, etc. E se fizer a dama cá, eu dou as duas e jogo lá, ó. Isso é golpe temático. Isso você vê num piscar de olhos, né? Tem outra linha aqui, nessa mesma sequência, tinha uma outra linha gozada aqui, isso, né? Aí eu jogo, se ele troca, né? Aí vai cá, ó. Ele não pode trocar agora. Veja, se ele trocar aqui, é claro que ele perde, ó. Ele perde aqui, ó, né? Então ele não pode trocar. Se ele sai com aquela, fica a asa aqui, ó. Fica ruim, não sei o que que daria. Então ele joga para poder trocar. Quando ele jogar, joga aqui, olha. Ele pode deixar avançar? Não. O que que ele pensa? Eu vou e faço o cotovelo aqui, só que não dá tempo. Por que que não dá tempo? Dá aqui, ó. Ele toma e joga, ó. Agora não dá tempo mais de sair que você dá, ó. Aí ele vem, deu, né? Saiu, você joga lá, ó. Troca. Se jogar cá é só atacar. Se jogar pra cá é só ir lá, ó. E deve estar ganho. Tá certo? Então eu vi que a posição minha ficava muito superior. Mesmo ele não indo, ainda mais depois das 4x4 que eu mostrei aqui para vocês e falei no vídeo, né? Então veja, e por esse caminho, né, eu vi os outros golpes que eu mostrei para vocês agora, né? Teria até essa linha aqui, olha. Quando eu vi, eu falei, bom, não sei se ganha, mas aqui eu quero brancas, né? Aqui eu quero brancas. Então, quando eu vi que ficava numa linha superior, e teve outra linha que eu falei para vocês, né? Se ele jogasse aqui, olha, mas empatava, que é essa linha aqui, ó, que ele daria, parece que ganha, mas não ganha, ó. Lembra que eu falei, pode ver no vídeo que eu falei que eu passaria para dama. Como que eu passo? Ele é obrigado a cercar, eu vou, ele vem aqui, eu vou lá, ó. Ele vem e isso daí deve dar empate, né? Por que que deve dar empate? Eu ataco, ele sai, eu vou, quando vem aqui, ó, né? Eu não posso atacar aqui, que ele só joga para cá e empata. Aí eu jogando cá, né?
Jogando cá é só sair aqui. Ou ainda tem esse lance, né? Que pode levar ao empate. Aí eu não gostei muito dessa linha, né? Porque poderia levar ao empate. Por isso que eu vi o passe para dama, mas vi que o C1 B2 era melhor por causa das 4x4, né? Quando eu vi o ganho, aí eu não tive dúvida, né? Então o jogo seguiu, ele veio, eu ataquei. Eu acredito que aqui, por causa do tempo, ele pensou o seguinte, que eu fosse dar aqui, olha, e recuperar a peça e ele ficaria superior. Eu acredito que ele não viu. Ah, pessoal, eu cheguei a comentar com vocês, deixa eu voltar aqui. Eu cheguei a comentar com vocês a diferença da peça em G1 e H2. Veja, se essa peça está em H2, né? Veja, ela estando em G1, é o golpe que eu dei. Se ela tivesse em H2, veja vocês como que é interessante, damas. O que eu tentei passar para vocês, que não dá para aqui, se fosse o tabuleiro real, daria. Porque aí eu poria a peça aqui em H2 e mostraria para vocês que esse lance aqui que eu fechei, mesmo com a peça em H2, seria possível. Por quê? Veja, agora eu vou depender da imaginação de vocês. Ele atacaria, eu iria, B4 a 5, ele vem, e eu ameaço o cotovelo, ó. E eu ameaço o cotovelo, dar lá e recuperar minha peça. Ele só teria aqui para defender o cotovelo. Aí eu daria, ele tomaria, como a peça está em H2, eu ia lá, ó, ele tomava as 3, ó. Tá? Então, para vocês verem a diferença de ideia, como vocês têm que ter ferramentas, né? O que falou o Tubo 10, que às vezes, mesmo com a peça trocada, é uma outra ideia totalmente diferente. Então ele veio, eu vim, ele veio, eu saí, ele tomou, eu dei, ele tomou. Aí ele veio, eu fui, eu esperava esse lance aqui dele, ó, pessoal. Por quê? Aí eu fechava e ele vem, ó. É uma ideia que sempre acontece e eu vejo que muitos jogadores deixam escapar esse ganho por não conhecer, né? O pessoal não conhece, olha lá, ó, ataca lá, quando dá aqui, nesse caso, tomando em G3, né? O pessoal pensa que está ganho. Pode ser que ganha, mas olha, se tomar em G3, né? Ainda pode se fazer a dama aqui, olha. Né? Aí cerca, toma e tenta passar, ó. Né? Nesse caso, provavelmente está ganho também. Mas vamos mostrar a ideia principal. Quando dá, é só você tomar, ele toma e você troca para trás, ó. E fim triste de amor. Tá? É uma ideia muito comum que tem em jogo de damas e que eu já vi jogadores fortes deixar escapar o ganho por não conhecer essa ideia. Então aqui ele foi numa ideia diferente, ele jogou, eu fiz dama, ele veio, eu fui, ele veio, eu joguei, fiz a dama, né? E aqui, veja bem, quando ele jogou esse lance, vamos voltar a esse lance que muita gente pode pensar que aqui salva a peça. Ó. Aqui, olha, você fechou. Ele fez isso, ele perdeu as duas peças. Por quê? Vem aqui, olha, ele tenta para matar a dama. Ele é obrigado a sacrificar. Quando ele sacrifica, você joga. Ó. Ameaçou de novo, ele sai, vai perder a outra peça, porque agora ele não pode fechar que você dá a dama. Então por isso que ele optou em perder direto a peça, né? Então fiz dama, ele foi, eu joguei e ele deu. Eu tomei até aqui, ele tomou, eu joguei lá, olha. Por que eu joguei lá? Aqui, como vocês viram, ele perdeu. Aqui não pode em E5 porque eu dou a dama.
não pode em D4, D4 não pode, E5 não pode, F6 não pode. Ele só poderia, na realidade, jogar aqui em A7. Porque se joga em H8, também está perdido, ó, direto. Por que está perdido direto? Porque eu jogo essa. E agora, o que ele pode jogar? Só aqui, ó. Se parar no meio, morre a dama, né? E aí eu jogo lá e fim triste de amor. Agora eu não pode parar em lugar nenhum e só volta lá. Aí dá as duas. Então ele pegou e parou no canto. Ah, eu tô voltando, olha. Então quando ele parou aqui, é só dar lá, né? Toma. Podia jogar aqui que tava ganho do mesmo jeito, né? Jogando em H4, mas aqui A5 é mais seguro, né? E aí, claro, foi fim triste de amor, ok? Pessoal, desculpe a falha aí, mas eu fiz um comentário ontem e na hora de postar o comentário eu fiz alguma atrapalhada aqui e perdi o vídeo. Hoje eu estou fazendo um novo comentário. É claro que perdeu o calor da partida, tudo, mas espero ter passado para vocês o principal, que é o raciocínio, tá certo? É isso aí, meus amigos. Quem gostou do vídeo, se quiser dar um like aí para ajudar o canal, né? E os que não forem inscritos se inscreverem, eu agradeço. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.